Olá! E hoje eu vim gravar esse vídeo porque uma seguidora, ela me perguntou se o cuscuz ele é muito calórico ou não. Então, já que eu vou falar sobre cuscuz e é muito rápido de fazer um cuscuz, eu vim aqui para falar um pouquinho sobre ele e também vou aproveitar e já preparar um cuscuz para você. Meu nome é Viviane Benini, eu sou nutricionista esportiva e funcional. E cuscuz me lembra a minha infância, né? Então devido à profissão do meu pai, eu morei por vários estados do Brasil. E um dos estados que eu morei foi no Maranhão, né? Eu era bem criança. E na época, a minha mãe aprendeu a fazer o cuscuz nordestino, que é o que eu vou ensinar aqui pra vocês, tá? Então é muito comum nessa região, é um hábito local. E é uma ótima fonte de carboidratos em substituição ao pão francês. E é muito legal. Então cuscuz pra mim lembra infância. Então vamos lá, para fazer o cuscuz você precisa de poucos ingredientes. Você vai precisar só de flocos de milho pré-cozido, tá? Qualquer marca, e tome cuidado, porque pode ser que você compre algumas marcas aí que já venha com sal, então compre sem sal, ou então esse cuscuz vai ficar muito salgado, tá? E você vai precisar também de polvilho doce, mas se o que você tem na sua casa é um polvilho azedo, não tem problema, você pode usar tanto doce quanto azedo. E aí você coloca sal também, tá? Bom, vamos lá, eu vou preparar aqui essa receitinha, vocês vão ver que é bem rápido de fazer. E ó, eu vou fazer nessa panela mais fundinha aqui, eu gosto de fazer porque depois eu vou mexer com a mão, né? E aí fica mais fácil para não cair para fora. E como que você vai fazer? Normalmente, eu coloco primeiro os flocos de milho, depois eu vou colocar o polvilho e é meio no olhômetro, mas aí eu vou explicar para você qual que é o ponto. Ó, eu coloquei bastante polvilho e aqui eu já vou dar aqui uma sal, colocar um pouquinho de sal, o sal que eu tô usando é o sal marinho. Ó, gente, então, ó, eu tenho aqui, eu vou mexer com a mão mesmo, eu já lavei e já higienizei a minha mão. Ó, então aqui no fundo eu tenho a milharina e aqui o polvilho doce. Polvilho doce, já coloquei o sal, é só isso. E agora eu vou acrescentando então água, ó, uma água filtrada. E aí eu vou mexendo com a mão, né, esses três ingredientes. Eu sei que algumas pessoas lá do Nordeste, eles fazem só usam flocos de milho e sal e água e mais nada. Eu prefiro usar com polvilho, porque daí ele fica mais grudentinho, sabe? É mais gostoso, eu acho bem melhor. Então eu vou ensinar pra vocês a receita que eu gosto mais. Ó, então você percebeu que eu coloquei água e ainda tá muito seco, né? Então eu vou acrescentando água. Eu vou te mostrar o ponto. Você vai acrescentando até você perceber que a massa não tá tão seca. Olha, agora eu coloquei demais. Eita. Eu vou acrescentar mais polvilho porque eu pus um pouquinho demais de água, ó. Então já tá assim, mas agora ficou um pouquinho mole. Tô perdendo o hábito, porque antes eu fazia bastante, meu filho principalmente, ele adora, mas faz tempo que eu não faço, tô perdendo o jeito. Eu diria que é mais ou menos assim, para cada xícara de flocos de milho, você vai colocar meia de polvilho, tá? Então é mais ou menos essa a medida. Aí, ó, agora não tá tão seco. Você tá vendo assim, aqui, ó, tá formando pedaços assim, ó. Como que chama isso aqui? Como que chama? Ó. Ó, tá ficando assim algumas partes sólidas, ó. Ele tá formando bolinhas, ok? E pronto, é isso. Eu já deixei uma água aqui, fervendo. Ó, então você vai usar uma cuscuzeira, tá? Você pode pegar, aqui eu tô usando uma panela, aquela panela que você faz os seus legumes no vapor. Essa panela que ela é furadinha, ó, tá? Então eu já tenho uma água aqui fervendo aqui embaixo e agora eu vou colocar esse cuscuz aqui. Essa massinha, né? Ó, como eu demorei um pouco, ela deu até uma secadinha. Eu vou até pôr um pouquinho mais aqui, ó. É bom você já
em seguida colocar, porque senão ela resseca, tá? Como eu falei, é legal ficar aqueles pedacinhos, aquelas bolinhas assim. Pronto. Prontinho, é só isso. E você vai ver que é 5 minutinhos, mais ou menos, já vai estar pronto. Enquanto isso, eu vou falar os benefícios do milho. E aí você fecha para ele ficar pronto mais rápido. Bom, então eu acho importante salientar que o milho é uma fonte de muitas vitaminas e minerais e também é rico em antioxidantes. Então são os antioxidantes carotenoides, como a luteína e a xantina, que dão essa cor amarelada que os grãos de milho têm. E essas substâncias, elas servem principalmente para promover a saúde dos olhos, né? E o milho contém também fibras em abundância. E agora, respondendo então a dúvida da seguidora que perguntou se o cuscuz era calórico ou não, o milho é uma fonte rica em calorias, sim, e por isso é a base da alimentação de muitas populações e tem papel vital para a sobrevivência de dezenas de países de base agrícola. Então, não é de se estranhar que a base então da alimentação de alguns povos é a base de milho. A gente tem aí um exemplo do México, lá no Nordeste do Brasil também, né? Em outras é o arroz. Então, ele é sim uma fonte calórica. Cada 100 gramas de milho cozido contém 90 calorias, um dos valores mais elevados entre os cereais. E seu alto teor calórico garante então a saciedade, mas pode ser também um vilão para o ganho de peso rápido quando ingerido em excesso. Então a minha recomendação é, você pode sim consumir, mas é só você controlar a quantidade, ou então se você está num processo aí de emagrecimento, optou por uma dieta mais low carb, você pode consumir de vez em quando como uma exceção, por exemplo, no final de semana. É uma delícia. A única coisa que eu quero chamar a atenção de você, porque eu tenho esse papel de realmente alertá-los sobre algumas coisas, é que o milho, ó, ele é transgênico. Então, se você ver aqui, ó, esse Tzinho, tá? Esse Tzinho aqui na embalagem, isso mostra que é um alimento transgênico. E se você quer saber um pouquinho mais sobre o que é um alimento transgênico, eu vou te convidar para você voltar aqui amanhã, que é justamente sobre esse tema que eu vou falar para você no vídeo de amanhã, tudo bem? Então, para quem deseja não consumir alimentos transgênicos, pode-se optar então pelo consumo de orgânicos, incentivando inclusive a produção pelos pequenos produtores. Vamos lá, ó, ficou pronto já, não deu aqui nem 5 minutos, ele já tá pronto. Deixa eu pegar uma colher para mostrar a consistência. Uma colher menos feia. Vai por aqui ou tá filmando aqui, tá? Olha, gente, então por isso que eu gosto de colocar o polvilho, ó, ele fica liguentinho, ó, grudando. Se você não coloca polvilho, ele fica mais seco. Vou desligar aqui o fogo, tá? E aí, qual que é a minha sugestão? Isso aqui fica uma delícia com manteiga. Então, se você pegar, colocar isso aqui, deixa eu colocar num prato aqui, peraí. Quer provar? Hã? Pode comer, pode comer. Depois vou pegar a manteiguinha pro meu videomaker, daí ele vai comer, vai saborear. A Nutri não, porque a Nutri já tomou lanche da tarde. É um café da tarde, né? Né, o Renner? Ó, então ele tá liguentinho assim por causa do polvilho. Se você for fazer sem polvilho, ele não vai ficar assim grudando. Eu adoro assim, grudando, tá? Olha que delícia. Então é uma ótima opção que substitui inclusive o pão francês. Aí você coloca uma manteiguinha assim por cima, derretendo, fica muito bom. E isso aqui me lembra infância, me lembra Nordeste, me lembra lá o Maranhão, que eu morei na minha infância. E eu convido você também a experimentar. Se você já conhece, comenta aqui comigo se não conhece e vai experimentar, fala aqui pra mim também, tá? E amanhã a gente volta aqui então para conversar sobre alimentos transgênicos. Um beijo carinhoso, fica com Deus e até amanhã.